Fala galera do Grito da Colina, Corinthians venceu o Vasco neste domingo por 3-2 em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. Olá, tudo bem? Como vocês estão nesse domingão aí? Bem-vindos ao Grito da Colina. Vai chegando, tem muita novidade, muito conteúdo a respeito do Vascão. Ano aí de aniversário do Vasco, né galera? Então parabéns aí pro Vascão da Gama. É o seguinte, o Vasco que jogou hoje em São Januário, lotado, mais de 20 mil pessoas. Infelizmente não deu, o Corinthians mais uma vez conseguiu com os garotos do Terrão levar vantagem sobre o Vasco da Gama. Você que está chegando agora, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. Beleza? Eu sou o Maico de Oliveira. Se você quiser me seguir lá também no TikTok, é Maico de Oliveira, também falando de Vasco. Valeu! Vamos falar um pouquinho desse Corinthians 3, Vasco 2 em confronto aí pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida foi disputada na casa do Vasco, o time carioca de São Januário. A vitória aí do Corinthians aconteceu após aí 6 tropeços alvinegros no torneio. O Corinthians vinha de derrotas, mas é aquilo, né? Time grande que vem mal no campeonato, é só pegar o Vasco, que é sinônimo de vitória, não é mesmo? Então, galera, fazer o que, né? As torcidas aí já ficam esfregando as mãos, torcendo para pegar um Vasco da Gama da vida para ganhar. Não foi diferente com os alvinegros, os corintianos foram para cima, os gols da partida, né? Foram marcados logo no início pelo um xará meu, Maicon, e o Guinegão, crias do Terrão, jogadores da base, e depois Gustavo Henrique fez os gols do visitante. Bom, coisa que não vem acontecendo muito com o Vasco, né? Já que o time do Vasco não coloca a sua base. Inclusive, o nosso zagueiro Luiz Gustavo, todo mundo que acompanha o futebol do Vasco já sabe, foi, tudo indica, vendido aí para o Bahia, para o Grupo City, né? E viajou até para a Bahia para se reapresentar ao clube baiano. Então perdemos já, né, uma joia aí da base, o Luiz Gustavo, né, um zagueiro promissor, um cara que quando entrou fez gol, um cara forte, robusto, menino joia aí, que o Vasco está se desfazendo desse garoto, e o Vasco que precisa de zagueiro, né? Que ironia, o Vasco que precisa de zagueiro está desfazendo de uma joia da base para tentar contratar zagueiros para que possa se firmar nessa zaga do Vasco. Bom, os gols do Vasco, Verratti entrou no lugar do Tietê, né, uma baixa, saiu lesionado, machucado, saiu chorando de campo. O Tietê é um pilar desse time do Vasco, um dos jogadores titulares desse time. Claro, o Vasco contratou o Thiago Mendes, é um jogador aí à altura, né, para substituir o Tietê, mas o Tietê vinha sendo um dos pilares desse time, faz parte do elenco titular do Vasco, né? Os gols do Vasco foram de pênalti, Verratti, que entrou no lugar do Tietê, e Ryan, feito aí os gols dos donos da casa. O resultado leva o Corinthians aos 25 pontos, que se afasta de vez do Z4. Já o Vasco da Gama não. O Vasco da Gama, o gigante da colina, se mantém com 19 pontinhos conquistados, colado ali na zona da degola. Já o time paulista estava num momento complicado, nos pontos corridos, já tinha 3 derrotas e tinha 3 empates. Em outras palavras, não vencia nos últimos 6 jogos até pegar o Vasco, né galera? Parece que as torcidas rivais já ficam torcendo para enfrentar o time do Vasco da Gama. O time paulista estava num momento muito complicado, em questão, né? Estava com 3 derrotas e 3 empates. E aí pega quem? O Vasco da Gama. E aí, meu amigo, a zaga do Vasco é um terror pro lado Cruz Maltino. O Maicon abriu o placar pelo Corinthians, depois Matheus Bidu, bom jogador, recebeu na lateral esquerda, tocou forte para trás, o volante chegou sem marcação nenhuma, cara. Impressionante como a Avenida Bonita ali
Impressionante como o Paulo Henrique faz falta. Paulo Henrique que não jogou, estava com problema, estava com desconforto, não foi para a partida. Quem entra? O volante Pumita. O lateral Pumita entra. E aí, meu amigo, infelizmente, e logo aonde ele entrou, né? O volante chegou sem marcação nenhuma dentro da grande área e finalizou de primeira, balançando as redes, logo no início, aos 21 minutos do primeiro tempo. Depois, o Hugo salvou a equipe alvinegra do empate. Ryan recebeu uma bola do David de frente para o gol, acabou finalizando forte, mas a zaga do Corinthians, que não é a zaga do Vasco, desviou e o goleiro acabou se esticando e conseguindo espalmar a bola, que ainda bateu no travessão. Outra questão, outro jogador do Vasco que eu quero alfinetar aqui é o goleiro Léo Jardim, cara. O goleiro ganha R$950 mil por mês, quase 1 milhão, cara. E assim, era pro Vasco sair 2-2, a bola, principalmente a bola do terceiro gol, era a bola defensável, a bola do segundo gol era defensável, a do primeiro não, o cara bateu muito forte. Não havia possibilidade, né? Ele poderia fazer a defesa? Poderia, mas foi muito forte. Agora a segunda bola e a terceira bola, de novo, o Léo Jardim falhou. Bom, Verratti empatou de pênalti. Depois que teve essa penalidade marcada aí, foi no André Ramalho, que colocou o braço na bola. O centroavante vascaíno, que entrou no lugar do Tietê, cobrou, né, no canto direito de Hugo Souza, né, goleiro ex-Flamengo, aos 15 minutos da segunda etapa. Bom, o Guinegão colocou os visitantes na frente novamente após a finalização de Garro. Garro chegou sozinho na frente da área, ninguém chegou para atrapalhar, fazer uma falta, né? Não deixar o cara pensar, sabe que o cara é inteligente, que quando o cara pega a bola ele clareia, né, as jogadas. Então assim, deixou o Garro livre e ele chutou, teve a defesa de Léo Jardim, que mais uma vez só rebate a bola para frente. Um goleiro mais bem pago do Brasil, não conseguiu segurar uma bola. A bola sobrou para o cara chamado Mateuzinho, que bateu forte no meio da área. Bom, você já imagina, né? O centroavante chegou e jogou a bola para onde? Para dentro do gol. Então, aos 24 minutos da segunda etapa do segundo tempo. Bom, Gustavo Henrique foi lá e fez o que? Marcou o terceiro, sacramentando aí a vitória alvinegra. O zagueiro cabeceou sem pular após o cruzamento de Garro e ampliou o placar. E assim, o Lucas Piton, outro lateral que tá pavoroso, horroroso, falta palavras, podia vender logo esse jogador. Jogador lento, só sabe cruzar mesmo pro Piton fazer gol, porque na defensiva é muito ruim. Ele ficou olhando o Gustavo Henrique subir e fazer o gol. Então assim, o cara sozinho subiu no cruzamento do Garro. De novo, o Garro colocou a bola na cabeça do Gustavo Henrique e ampliou, né, o placar. Isso já aos 40 minutos do segundo tempo. Aí acabou. Aí o Vasco teve lampejos nesse restinho de segundo tempo. Ryan, por exemplo, diminuiu o placar nos acréscimos. O atacante recebeu uma bola dentro da área após a cobrança rápida do lateral e acabou chutando muito forte em cima do goleiro Hugo, que não conseguiu fazer a defesa aos 51 minutos, já nos acréscimos da rodada. Bom, então é isso, meu amigo vascaíno. O árbitro também, o Ramon Gonçalves Pinheiro, muito ruim. O Ramon Gonçalves Pinheiro, desculpa, foi o VAR que deu o pênalti para o Verratti. O árbitro da partida foi o José Pereira de Lima, que teve como assistente Guilherme Dias e Camilo, e também o Francisco Chaves Bezerra Júnior. Bom, como vocês viram aí, o Vascão entrou aí no primeiro tempo sem o seu principal jogador, né, o centroavante, o Verratti, entrou com o Léo Jardim, não teve o Paulo Henrique, que estava com problema, machucado, entrou a Avenida PH, o Puma Rodrigues, Hugo Moura na zaga, uma coisa aí que Diniz vem fazendo, Lucas Freitas, que errou no jogo passado do Juventude, entrou hoje de novo, e o Maurício Lemos, tudo indica que não vai ficar no time do Vasco.
O Vasco já contratou um outro jogador, o Jair Renan. E assim, Lucas Piton, Jair e Tietê. E Coutinho, Nuno Moreira, Ryan, Verratti. Ryan e David, né? Foi o time do Vasco. Depois entrou o Verratti no lugar do Tietê, que saiu machucado. Bom, galera, já o Corinthians, como vocês sabem, né? Foi com o Hugo Souza, o Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Charles, o Maicon, que fez o primeiro gol, Breno Bidon, que deu o passe, Kaique e o Guinegão. O treinador, todo mundo sabe, é o cara que faz o feijão com arroz, Dorival Júnior, ex-treinador aí do São Paulo, também da seleção brasileira. Galera, eu quero ouvir vocês, comentem aí o que vocês achou da atuação pífia do Vasco da Gama em São Januário. A torcida praticamente, né, galera, lotou São Januário, ingressos esgotados, mas infelizmente o time não jogou à altura da torcida que tem, né? Mais uma vez, a torcida do Vasco abraça o time, apoia, faz a parte dela, mas infelizmente os jogadores do Vasco não estão à altura da torcida que tem, da gigante torcida vascaína que tem. O time do Vasco hoje é um time muito fraco de repertório, fraco de ideias, o elenco muito fraco, quase um time de Série B e um time muito de estrelas, né? Por exemplo, o Verratti, ao ser substituído, fez postagem no Instagram falando que ele era artilheiro daqui, artilheiro dali, que era um cara que tinha sua importância, que tinha não sei quantos gols, tal. Ficou nervosinho após pegar banco aí pro David. Outro jogador também que não fez muita coisa no lugar do Verratti. O David, que tomou um cartão amarelo ao tentar sair driblando todo mundo, querendo ser o salvador da pátria, não conseguiu fazer muita coisa no jogo de hoje. A culpa é do David? Não. A culpa é do elenco todo do Vasco, que hoje, infelizmente, é um elenco fracassado. Essa é a verdade. O Corinthians com o time todo limitado, com desfalques, por exemplo, do Memphis Depay, jogador importantíssimo para o Corinthians, que fez gols assim, que salvou o time do Corinthians de muitas derrotas. Então, assim, o que dá para dizer hoje é que o Vasco é um time muito fraco, muito limitado, um time que tinha tudo para ganhar desse Corinthians hoje, um Corinthians totalmente desfalcado, e o time vai lá e faz o quê? Não me ganha, galera. O time tinha tudo. Hoje era a vitória do Vasco. Aniversário do time. A torcida não vaiou no segundo tempo. A torcida só gritou quando saiu, né, no primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo. A torcida só gritou: "Ô Vasco, vamos jogar. Ô Vasco, vamos jogar." Mas não teve jeito, cara. O time foi um time apático em campo. Não fez jus à torcida que tem. O Caldeirão, o Vasco sim, a torcida do Vasco sim, fez jus. A torcida do Vasco é uma torcida que apoia, que faz a parte dela, mas infelizmente o time não ajuda, galera. O time do Vasco é muito limitado, muito fraco. Diniz aos berros com Pumita, porque Pumita não voltava, Pumita lento na marcação. O time do Corinthians muito ali firme, né, na marcação. O time do Vasco no primeiro tempo não conseguiu jogar e o time do Corinthians conseguiu, deixou o time do Vasco com a posse de bola, uma posse de bola que infelizmente não ajuda em nada. Ficou com aquela posse de bola que não ajuda e atrás, e o Vasco não conseguiu no primeiro tempo levar perigo ao gol do Corinthians. O Vasco teve uma bola chutada pelo Ryan que o zagueiro desviou e o Hugo Moura fez a defesa. O Hugo Souza, fez a defesa. Hugo Souza, é que tem Hugo Moura, zagueiro do Vasco, né? Volante / zagueiro, hoje jogou de zagueiro, e Hugo Souza. Foi o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que fez a defesa.
É isso, meu amigo, minha amiga vascaína. Comenta aí o que você achou dessa partida. O que você achou dos jogadores do Vasco, Coutinho, Nuno Moreira. Nuno Moreira estava muito desligado no jogo hoje. A bola batia no pé dele. Poxa, e parece que ele não conseguia dominar uma bola no jogo de hoje. Eu não sei o que aconteceu com o Coutinho, mas assim, muito ruim. O Coutinho, o Nuno Moura, o meio de campo do Vasco, né? Tava muito mal hoje. Não dá para explicar. O time jogando em casa, né? Com apoio da torcida, jogando ruim daquele jeito. É difícil de explicar. Difícil de explicar como o time do Corinthians prevaleceu contra esse time do Vasco, que felizmente, mais uma derrota. A situação do Diniz já está ficando precária, né? Diniz já não sabe mais o que fazer para explicar tanta derrota. Agora mais uma derrota em casa, galera. Obrigação do time do Vasco ganhar desse Corinthians cheio de desfalque em São Januário, e não ganhou. Agora vamos ter que sair para jogar fora de casa. E aí, galera, fora de casa vocês sabem, a obrigação não é mais do Vasco, é do time mandante. O Vasco hoje tinha a obrigação de matar o jogo, de fazer seu golzinho e se segurar. É por isso que muita gente me corneta quando eu falava do Rafael Paiva. Porque o Rafael Paiva fazia o feijão com arroz, como o Dorival Júnior, treinador do Corinthians, é um treinador que faz o feijão com arroz. O feijão com arroz bem feito, cara, é isso aí. Que adianta filé mignon, comida chique, em outras palavras, jogar bonito como o Vasco diz que joga, né, com posse de bola, com não sei o que, mas ganhar os jogos, que é importante. Poxa, o que eu queria hoje era 3 pontinhos, cara. Não queria saber se Verratti era reserva, era titular, quem ia jogar, o David no lugar do Verratti, o Verratti no lugar do David. Eu queria os 3 pontos. O que importa era isso, os 3 pontinhos, que não veio. Infelizmente não veio. E agora essa derrota pode custar caro ao Vasco, que vai sair para jogar fora de casa. Semana de Copa do Brasil. O Vasco enfrenta aí um Botafogo que vai vir mordido por ter sido eliminado aí da Conmebol Libertadores. O Botafogo que foi eliminado aí pela LDU. Então, assim, vai vir mordido contra esse Vasco da Gama, que, assim, o time tá muito cabisbaixo. O time, quando toma um gol, desanima. O ânimo do time tá muito caído. Jogadores que jogou muita bola contra o Santos no 6-0, hoje muito apagado. Não sei o que dizer desse time, galera. Falta palavras para falar desse time. Um time que tem o jogador mais caro, que é o Léo Jardim, né? O goleiro mais caro do Brasileirão. Não faz defesas simples. Eu deixaria o goleiro Fusato. Era melhor deixar o Fusato e deixar o Léo Jardim ter ido embora do que ficar com um time, com um jogador caro. Coutinho, por exemplo, ganhando R$1 milhão mensal. Outros jogadores como Verratti, poxa, o cara reclamando porque pegou banco, cara, que isso? O cara postando no Instagram porque tomou banco. Então, assim, é muito difícil. A situação do Vasco é tensa. Vamos torcer para ser eliminado logo nesse jogo, nesse primeiro jogo em São Januário pelo Botafogo. Tomar logo uma chinelada no Nilton Santos no segundo jogo. Sair dessa Copa do Brasil é melhor do que ficar em 2 competições. Pelo menos foca só no Brasileirão para não ser rebaixado. Porque esse time do Vasco, do jeito que tá, caindo para uma segunda divisão, acabou. Lembrem que o Vasco agora é SAF. Se falir, meu amigo, minha amiga vascaína aqui do Grito da Colina, quero te ouvir. Dá aí o seu grito, grita também. Tira para fora esse sofrimento vascaíno aí. E, tipo assim, se falir já era. Já era, a empresa quebra. O Vasco agora é clube empresa. Então, se falir, as coisas vão ficar muito difíceis. Então, assim, parece que é um torcedor triste, né, por mais uma derrota também. Claro que tem mágoa, tem raiva, né, porque times do Diniz, né, ultimamente tem sido isso, né. O Diniz não tem tido, depois que foi campeão pelo Fluminense, pela Libertadores, aproveitamento nos times que passou. Um exemplo desses foi o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro com jogadores bons e o Diniz não conseguiu fazer o time do Cruzeiro jogar. Tanto é que agora com o Léo Jardim,
Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro. O time do Cruzeiro deu resposta. Os jogadores, o Léo Jardim, é claro, barrou alguns medalhões, coisa que o Diniz não tem coragem de fazer. Tipo, exemplo, o Verratti. Para ele tirar o Verratti, nossa, foi um Deus nos acuda. E depois logo colocou o Verratti quando o Tietchan machucou. Então, tipo assim, um treinador que, infelizmente, não conhece o Diniz. Um treinador medroso. Treinador que está com medo de tirar, colocar jogadores da base. Poxa, investe na base, põe zagueiro da base, mostra para a torcida que você está animado, que você quer ganhar jogos. Poxa, para quê? Tentar ficar com posse de bola e perder os jogos. Então, vamos jogar reativo, vamos jogar com 3 zagueiros, sei lá, mas não tomar gol. Essa zaga do Vasco é muito ruim. Então, 2 zagueiros não é o suficiente, põe 3, entra com 3 zagueiros, o negócio é não perder. Um pontinho, daqui a pouco começa a ganhar e as coisas melhoram. O ruim é só derrota, é perder pro Juventude. Ah, foi lá no Alfredo Jaconi, mas do jeito que perdeu, com aposentado o Nenê em campo. Perder pro Corinthians, com vários desfalques, o cara sem o Memphis Depay, sem o principal centroavante deles. Então, tipo assim, um time que na temporada só vem fracassando, tomou um 6-1 pro Flamengo. Ah, era na época do Álvaro Pacheco, mas é na mesma gestão Pedrinho. Um time que tomou goleadas de times de segunda divisão, quase foi eliminado da Série B por times de segunda divisão. Então assim, galera, hoje foi um jogo, o Corinthians teve imposição fora de casa contra esse Vasco. O Corinthians controlou muito toda a partida em São Januário e bateu o time do Vasco por 3-2 nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do treinador Dorival Júnior teve mais momentos de superioridade ao longo da partida e viu o jovem Guinegão, autor de um dos gols, ter uma grande atuação, além do meu xará Maico e também do Gustavo Henrique, completar o placar corintiano. O Vasco, infelizmente, de novo ficou preso na intensa marcação do Corinthians. O Corinthians entrou, como estava cheio de desfalques, entrou avolantado, encheu o meio de campo de volante e o Fernando Diniz, mais uma vez, não conseguiu mudar, tomou o nó tático do, infelizmente, treinador do Corinthians, Dorival Júnior. Já havia tomado um nó tático do treinador do Juventude. Hoje o Vasco ficou de novo preso na intensa marcação do Corinthians. O Vasco não encontrou saídas, soluções para dentro de casa se impor, né? E teve como consolação 2 gols. Só Verratti marcou o primeiro e o Ryan marcou o segundo. Meu amigo do Grito da Colina, forte abraço, até o próximo jogo da Copa do Brasil. Não quero ser aqui portador de más notícias, mas com esse timinho aí contra o Botafogo, é melhor logo ser eliminado, sair da Copa do Brasil e não sair no final do ano do Brasileirão para a Série B, né, galera? É melhor ficar na Série A, ganhar os joguinhos, tentar ganhar alguns joguinhos fora de casa contra times como Vitória, ganhar contra times... Juventude já perdeu, já foi, mas ganhar do Vitória em casa, ganhar de alguns times mais, né, Ceará, Fortaleza, tentar fazer alguns resultadinhos dentro de casa, porque contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Corinthians, contra Botafogo, contra São Paulo, até ganhou do São Paulo lá no Morumbi, né? O que me assusta, esse time faz alguns jogos assim brilhantes, como o jogo do São Paulo lá no Morumbi, como o jogo do Santos, e me faz um jogo horrível contra o Juventude e contra agora o Corinthians. Meu amigo, forte abraço, até a próxima. Esse é o Grito da Colina. Valeu, tamo junto.